Bom dia a todos, eu sou o Daniel, faço ciência da computação no IF Sul de Minas e hoje eu vou estar apresentando busca em largura e backtrack. Pois bem, eu comecei aqui no busca em largura e no backtrack comecei fazendo um import de duas bibliotecas, que foi o Network X e a Matplotlib, né, que é no Network, a biblioteca de linguagem de programação Python para estudar grafos e redes, e a Matplotlib é feita uma biblioteca de software para criação de gráficos e visualizações de dados em geral. O que acontece foi o seguinte, nessa parte aqui eu criei uma variável que vai armazenar o nxgraph, né? Que aí criei foi no caso o grafo. Depois eu criei uma variável vértice vazia. Depois eu criei uma variável cores vazias. E depois eu criei a variável lambda ou rótulo, né? Vazia. Aí eu preferi deixar como A, porque o símbolo dele me lembra um pouco A, então deixei. E depois eu criei também um predecessores e deixei vazio esse também. Aí o que acontece? Eu criei uma parte aqui também que tem sendo assim, o verso que tiver na posição 1 vai ter a cor da posição 1 e o A na posição 1 também. Aí faltou só colocar um aqui. Que é o seguinte, aqui, então o verso que tiver na posição 1 aqui, ele vai ter a cor 1, vai ter o rótulo 1 e vai ter o predecessor 1, entendeu? Então, tipo assim, se for o 3 também, então vai ser o 3, 3, 3, então assim, ele vai mantendo, né? Aí no caso aqui da criação de vértices, eu fiz o for, eu fiz aqui até o range 6, porque eu tava fazendo por lista, aí eu tava usando esse grafo aqui como base. Depois eu posso compartilhar também pro Diego que tá dando uma olhada aqui. Que aí eu fiz aqui por lista aqui, só que o que acontecia? Eu não tava conseguindo fazer a parte de backtracking aqui. Tentei de algum jeito, não deu muito certo. Aí aqui o que acontece? Nessa parte por lista, eu fazia ele, ao invés de ele mostrar um grafo certinho pra mim, eu tava fazendo para ele colocar false ou true, né? Eu tava usando uma lógica booleana aqui no coisa e tava fazendo também por orientação. Tava fazendo uma classe, né? Grafo, tudo. Assim, ele fazia o certo, ele mostrava quais os vértices que foram visitados, quais os vértices que não tinham sido visitados. Mas eu achei mais difícil também, depois não tava conseguindo fazer backtrack em cima dele. Aí eu tava usando esse grafo aqui. Aí, beleza, voltando, só que aí eu continuei, usei o mesmo grafo também, que tá aqui. Eu fiz ele aqui, fiz lá todas as ligações, né? Ligação de cada vértice com outra vértice, o 0 liga com 2, o 0 liga com 3, o 0 liga com 4, e assim por diante. Então ele tem 1, 2, 3, 4, se não me engano, são as arestas, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. E tem 6 nós, né? Vai do 0 ao 5, no caso. Aí aqui eu fiz criação, plotei o grafo. Ficou desse jeito. É praticamente o mesmo daqui. Só mudou algumas coisas. E aqui o que acontece? Eu escolhi um nó inicial, né? Uma vértice inicial. E coloquei aqui, por exemplo, 5. O início da lógica é o seguinte. Eu vou fazer uma fila vazia e já vou começar atacando o inicial dentro dessa fila. E ele já vai mudar de cor, que o inicial já vai ser cinza e o rótulo dele já vai ser igual a 0. Que aí agora a lógica começa nessa parte aqui, que eu até deixei comentado. A lógica começa aqui. Seria que enquanto essa fila tiver algum elemento, o verso atual será o 0. Então, removo ele da fila e reordeno, fazendo os vizinhos do verso atual que eu peguei, que seria nessa parte aqui. Enquanto, né, a fila for maior que 0, o verso atual vai ser o 0. Aí depois eu vou remover o verso atual, né, que tem aquela lógica do pop. Todos que, se eu não me engano, eu usei o pop aqui também. Cadê ele aqui? Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha usado o pop aqui, ó. Eu fiz a fila, usei o pop aqui, só que aqui eu já coloquei um remove mesmo, remove, né? E aqui depois eu reordeno, né, a fila. E depois eu chamo os vizinhos
e listo os grafos dos vizinhos no verso atual. Lá, para cada vizinho, se a cor do mesmo for branco, vai ser um rótulo do mesmo mais um, fazendo sua cor ser cinza, fazendo o predecessor dele ser o próprio verso atual, colocando na fila dos vizinhos e rodando para cada vizinho. Depois disso, o predecessor vai estar pronto, fazendo cada verso ter seu predecessor, que chega nessa parte aqui. Olha lá, vai rodar, né? Fazer essa parte aqui, essa condição, para todos os vizinhos em vizinhos. Eu vou colocar a cor lá. Se for branco, ele já vai entrar nessa parte aqui, certo? Se for branco, ele já vai entrar nessa parte. O que acontece? Depois aqui já vai terminar a lógica e vai começar o início da plotagem do grafo, né? Aí o que acontece? Eu coloquei um grafo novo aqui, estou chamando o NXGraph, só mudei a variável aqui, e depois eu estou fazendo a criação dos nós aqui, de tudo, né? Das arestas, tudo. Aí aqui chega para cada valor que tiver no vértice, vai ligar o vértice dele ao seu predecessor. No if, será o predecessor for vazio se ele não ligar. Então, por exemplo, se ele não tiver um predecessor, tiver vazio aqui, ele não vai fazer essa ligação de aresta, no caso. Aí que eu fiz o print, né? Para estar printando aqui pra gente. Olha lá, a busca e largura começa no 5. Aí eu fiz todo aqui o esquemazinho. Que praticamente vai ser a mesma resposta daqui. Vai ser o 0, 2, 3, 4, 5 e 1. Olha lá. 0, 2, 3, 5, 4 e 1. Agora na parte do backtracking, deixa eu só ver o tempo aqui. Tá. Na parte do backtrack começa o seguinte, ele pega a verso do começo, eu coloquei o 0, e ele, para dar certo, tem que ter executado essa parte aqui primeiro, que vai ser eu vou pegar o inicial, né, que eu coloquei aqui em cima, que eu falei que vai ser o 5, o inicial vai ser do 5, então ele vai se tornar o final desse backtrack. Aí agora eu vou fazer aqui, eu vou copiar o grafo anterior, que é esse daqui, só que sem as arestas dele. O início da lógica do backtrack. O verso atual começa sendo como o verso do começo, que no caminho escolhido é o 0. Nesse caso aqui, né, é o 0. Olha lá, o verso do começo, eu vou armazenar ele no verso atual. E o i começa sendo o rótulo dele, que no caso é o lambda aqui, né? Então, o próprio lambda do verso do começo eu vou armazenar ele no i. Aí eu criei também um caminho vazio. Depois eu coloquei um caminho append, né? Que o verso atual começa no verso atual nesse caso. Opa, acho que fiz coisa aqui. Isso. Boa. Enquanto a distância está. Aí agora que começa a lógica também do backtrack. Enquanto a distância até o verso final for maior que 0, eu vou pegar os vizinhos do verso atual e para cada um deles vamos ver para cada um deles vamos ver se o rótulo é menos 1. A menos de distância do vértice final, no caso. Aí depois também tem a parte que essa parte que ficou um pouco confusa do jeito que eu falei. Deixa eu falar de novo. Lá. Enquanto a distância até o vértice final for maior que 0, eu vou pegar todos os vizinhos do vértice atual e para cada um deles vamos ver se o rótulo é menos 1, ou seja, seria uma distância a menos do vértice final. Agora nessa parte aqui, na segunda linha, eu deixei marcado aqui porque adiantou, fica mais fácil também, né? Tá vendo? Se for menos 1 de distância, a gente adiciona uma aresta do vizinho até a verso atual. O próximo verso atual é o vizinho que achamos. E a próxima distância vai ser a distância menos 1. Se achar a condição vis, que é igual a menos 1. Executamos o break. O que acontece é o seguinte, esse break, opa, olha aqui, o break. Esse break, se essa condição for verdadeira, ela vai entrar aqui. Entrou aqui, para não ficar repetindo, já vai ter um break. Aí sai do break e termina, entendeu? Aí acontece, adicionamos o verso atual na lista do caminho, que seria a lista do caminho aqui, ó. O verso atual, a gente já taca ele dentro do caminho que a gente criou aqui em cima, que está vazio. Aí aqui acontece, aqui já começa a printar, né? Aqui no caso eu printei de novo o grafo inicial,
que é aquele mesmo lá de cima, só pra gente não ficar voltando lá. Botei ele aqui. E eu falei todos, por exemplo, desde onde que vai, desde onde começa até o final. Como eu falei que é o verso no começo é o 0, ele tá falando que vai ser do 0 até o 5. Então ele vai pegar do 0 até o 5. Aqui nesse caso, pelo que eu entendi, ele sempre vai na aresta de número menor. Porque é o que eu tava usando aqui também, no caso. É a aresta mesmo. Não, mentira, é a vértice, no menor. Porque acontece o seguinte, aqui nesse caso, eu tava vendo que, por exemplo, ele vai sempre no menor. Se ele pode passar pelo 1, que 1 é menor que 2, então ele vai passar pelo 1. E se for, por exemplo, se ele precisar passar pelo 5 e tem o 4 e 3, ele prefere passar pelo 3 para chegar no 5, entendeu? Achei interessante essa parte. Aí o que acontece é o caminho aqui. Deixa eu só ver de novo o tempo. Ah, tá, 10 minutos, tá, pra falar ainda. O caminho vai ser de 0 até 5. Então ele vai falar pra mim o 0, o 3 e o 5. Agora se eu quiser mudar aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, o 1. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, o 1. Vou colocar o 3. Um aqui em cima. Vou colocar o 3. Aí eu tenho que executar tudo pra dar certo. Esperar um pouquinho. Executou, mesmo grafo, inicial. Aqui, ó. Do 1 até o 3. 1, 4 e o 3. Ele poderia passar pelo 5. Só que, é que nem eu falei, ele prefere a aresta menor. No caso, em números, não o peso e tal. É só o número mesmo. Aí ele prefere passar pelo 4 do que pelo 3. Aí aqui tá o grafo de novo. Desculpa alguma coisa, que eu tô um pouco nervoso pra estar gravando o vídeo. Não sei muito bem falar. Qualquer coisa, Diego, você pode perguntar pra mim, que eu tento explicar. Tudo bem? Foi um pouco difícil fazer. E obrigado aí pela paciência. E desculpa qualquer coisa aí, por eu ter gaguejado, alguma coisa. E é isso. E também aqui no caso, antes de terminar, eu posso aqui também tá aumentando, tá? Só que se eu aumentar aqui, eu tenho que aumentar aqui também. Aí nesse caso eu tinha pegado um exemplo aqui. Tinha pegado esse. E aí eu tenho que trocar aqui no range, eu tenho que colocar o 9 e colocar esse. Aí pro vídeo não ficar muito longo, você viu que já tá funcionando, eu vou estar encerrando agora. Muito obrigado e desculpa qualquer coisa, tá certo? Valeu!